Deu meia-noite, a lua se escondeu lá na encruzilhada das... Mas eu queria, no primeiro momento, agradecer o convite da Bruna. A gente já vem conversando há um tempo, né, Bruna? Mas nunca rolou esse encontro, né? A Bruna vem desde... já tem um ano conversando comigo, fez o convite para ir até o terreiro, né, bater um papo. No primeiro momento, esse convite era para ir junto com o Simas, numa parceria, e a gente nunca conseguiu. Não era brincadeira, não. Foi realmente uns desencontros, né? Essa coisa da correria da vida, enfim, e agora a gente se encontra numa situação onde, mais do que fomos forçados a pensar essa questão do encontro, né? Essa questão das presenças, das proximidades. E é curioso que isso acontece logo no mês de maio, que é um mês para os umbandistas no Brasil inteiro, principalmente no Rio de Janeiro, né? A Umbanda, que é tão amalgamada, tão cruzada, com tantas outras experiências, como o Omolocô, como a Macumba Carioca, né? Alguns umbandistas mais velhos chamam de almas angolas, né? Então, esse mês de maio é um mês de celebração dessas espiritualidades, dessas presenças antepassadas e ancestrais chamadas preto velho, né? Então, é um mês, né, que a gente celebra na Umbanda, e aí eu vinha comentando que essa Umbanda que a gente fala, né, com tanta identidade de coesão, ela é bastante diversa, né? Ela é o cruzo de inúmeras referências, de inúmeras contribuições. Então, se a gente pensa a Umbanda no Rio de Janeiro, ela vai beber muito na fonte do que a gente conhece como o Molocô, como a Macumba Carioca, né? Que é uma coisa até que muitas pessoas desacreditam, acham que não existe, acham que é invenção, mas tem uma grande força, né, de ritos domésticos, ritos de cultos a antepassados, a ancestralidades negro-africanas, principalmente do complexo Congo-Angola, né, grande influência das tradições banto-fônicas, né, as línguas do tronco banto, as pagelanças, né, e as ancestralidades também, que de uma certa forma vêm atravessar esse terreiro chamado Brasil, né? Então, o mês de maio é um mês que é dedicado à celebração dessas referências chamadas preto velho, linha de preto velho, linha das almas, linha do cativeiro, dentro das umbandas. E é interessante, eu peguei um pouco da sua fala inicial, Bruna, e você falava sobre uma necessidade, um exercício da gente fazer uma fala bastante acessível aqui, né? É uma fala que fugisse um pouco, escapasse um pouco do academicismo. Obviamente, uma pessoa que vem da universidade como eu é cheia de vícios, mas é curioso porque quem é de terreiro e quem tem uma prática de terreiro, principalmente dentro desse horizonte de presença que a gente está chamando aqui, que são os pretos velhos, sabe que muitas vezes você vai num terreiro conversar com a vovó, com o vovô, e você sai cheio de dúvidas. A comunicação também não é tão simples assim, né? Por mais que eles tenham uma fala simples, uma fala acolhedora, uma fala acessível, os pretos velhos, pretas velhas, na macumba, na umbanda, eles são os grandes filósofos da linguagem. É um termo que eu gosto de trazer, porque eles nos colocam ali uma frase com 2, 3 palavras e a gente sai cheio de dúvidas, né? Então, é importante a gente pensar o que a gente está entendendo isso, o que a gente está entendendo como linguagem fácil e linguagem difícil, porque às vezes um mero riso dele, né, uma mera brincadeira pode te dizer tanta coisa, né, tanta coisa que te coloca muitas vezes num exercício de repensar a vida, repensar as relações, repensar o diálogo. Mais ou menos isso que a gente está vivendo agora, no contexto de isolamento. Estamos, de uma certa forma, afetados com uma necessidade de pensar
a nossa condição de existência meramente porque estamos trancafiados, né? E isso talvez é uma coisa que a gente não fizesse no cotidiano, no dia a dia, na correria das nossas atividades. Mas, diante desse convite, né, para a conversa hoje, a proposta é que realmente seja uma conversa. Vou disparar alguns pontos aqui e me coloco à disposição para o diálogo. Eu me senti à vontade de alargar um pouco mais a proposta, né? Não queria ficar só nessas identidades, nessas presenças, e queria falar um pouco mais de Brasil e de Umbanda mesmo, né? Eu tenho me dedicado a pensar muito o Brasil, mas pensar o Brasil talvez de ponta cabeça, né? E talvez não seja muito difícil para a gente esse movimento, já que a gente vive um contexto de um Brasil tão aterrorizado pela violência, por heranças seculares, né, de privilégio, de poder, de produção de desigualdade. E eu acho, honestamente, que a Umbanda ela é uma chave de entendimento para o Brasil. Isso é uma aposta que eu tenho feito, e é uma aposta que eu tenho feito não por nenhuma provocação de ordem histórica, sociológica, nada disso. Eu acho que, de fato, isso que foi se elaborando ao longo do tempo, chamado de Umbanda, que é um enigma, são várias formas, né? O professor Zeca Ligiero, que é um professor que tem um trabalho fantástico com ancestralidades afro-ameríndias, professor da Unirio, ele tem uma ideia, ele tem um termo para pensar a Umbanda que eu acho que é interessante. Ele fala que a Umbanda é uma prática ambientável. O que ele está querendo dizer com isso? Ele vai falar que a Umbanda ela é tão diversa e ela vai se plasmando ao longo do tempo que, por exemplo, se você vai numa Umbanda lá no Morro da Serrinha, em Madureira, às vezes ela vai ter uma pegada mais para uma linha de preto velho, né, para uma marca de ancestralidade negro-africana. Se às vezes você vai numa Umbanda no interior do estado do Rio de Janeiro, a presença dos caboclos pode ser muito forte, marcando a identidade daquela casa, daquele terreiro. Você vai ver que se você for numa Umbanda na zona sul do Rio de Janeiro, na Tijuca, muitas vezes ela vai ter um recorte embranquecido, né, com um teor zen budista, kardecista, né, e que, de fato, isso tudo diz um pouco sobre como que o Brasil ele elabora e ele trata as relações com as suas gentes, com as suas pessoas. Ou seja, não tem nenhum romantismo. Nessa dinâmica está exposta aí todos os nossos traumas, as nossas dificuldades, mas também as nossas potências. Então, era isso que, a primeiro momento, eu queria colocar para a gente pensar essa Umbanda sempre numa orientação de diversidade, de algo que é inacabado. Quem, de fato, é dirigente de terreiro sabe disso, que muitas vezes você tem um entendimento, você acha que a coisa funciona, do nada o guia baixa ali, o caboclo, a vovó, a Exu, e vai te dar uma outra orientação. Então, essa ideia de religião instituída, ela é uma grande provocação que brinca com os nossos limites, porque a Umbanda ela está sendo formada num outro plano, né? Eu brinco que é parte aí de uma espécie de política cósmica. A gente vive uma política aqui nesse mundo encarnado, nesse mundo material, né? Mas existe uma outra política, num outro plano sensível. E esses caras, essas mulheres, essas espiritualidades que também têm o poder de se plasmar numa identidade, eles vão nos dando as orientações. Isso é muito potente para a gente pensar o Brasil, né? Para pensar o Brasil. Não é à toa que, para esse encontro de hoje, eu propus pensar a Umbanda, né, como uma grande encruzilhada. E eu vou investir um pouco nisso. Mas antes eu queria pontuar uma coisa com vocês. Ano passado, eu lancei esse livro aqui, em parceria com o Simas também, Flecha no Tempo, e tem um texto aqui que a gente dedica para a Umbanda, chamado Saravá Nossa Banda, né? E nesse texto tem uma provocação interessante.
talvez aqui todo mundo conheça, já seja íntimo, da grande narrativa que anuncia a Umbanda, né? A ideia de um mito de origem da Umbanda, de anunciação da Umbanda, com a figura do grande Zélio de Moraes, né? Em 1908, no distrito de Neves. O que é curioso, que a gente muitas vezes, não sei se tem alguém, tem a Martinha aqui, minha amiga historiadora, com certeza deve ter mais gente aí enredada na história, mas tem uma coisa que a gente muitas vezes esquece, que a gente se fixa num fato histórico grandioso e esquece das evidências, das grandes forças que a história também constitui na miudeza, né? E a narrativa do Zélio de Moraes, ela é fantástica, porque ela é uma narrativa cheia de enigmas, e muita pouca gente encara os enigmas que estão postos ali. Então, eu queria primeiro chamar a atenção para um ponto que a gente coloca nesse texto, Saravá, nossa banda, que é a anunciação da Umbanda acontece exatamente no dia da proclamação da República do Brasil, no dia 15 de novembro. E é interessante porque a gente está falando de um Brasil que, se o Brasil de hoje, de 2020, é um Brasil completamente arregado numa estrutura colonial, escravagista, né? Uma estrutura que mantém os privilégios dos senhores do latifúndio, das armas, dos senhores das igrejas, da catequese, né? Vocês imaginem um Brasil de 1908, que é um Brasil que tinha somente 2 décadas que tinha proclamado oficialmente o fim da escravidão. Então, tem um dado que é interessantíssimo, que eu acho que ele precisa ser encarado para a gente como uma provocação. Pode ser uma provocação de Preto Velho, pode ser a gargalhada de Exu, que é essa anunciação de Umbanda vir exatamente no dia 15 de novembro, quase como um projeto de outra república. Me arriscaria a colocar essa hipótese aqui, um projeto de uma outra república. Como diz um amigo meu, República de Aruanda, né? Então é importante a gente trabalhar um pouco com essa marca simbólica que, no fundo, ela nos convoca para pensar um outro corpo político, né? É importante que a gente lembre que a política, ela é um fundamento da existência humana. Então, a política se faz a todo momento, em todo lugar. Inclusive, quando os nossos corpos, eles dão passagem para escutar o que o vento quer dizer, né? O que a fumaça quer dizer, o que a erva quer dizer. Então, vamos pensar que nessa narrativa de anunciação da Umbanda, do grande Zélio, há uma provocação para pensar o Brasil, que talvez a gente nunca tenha encarado ao fundo, porque a gente fica, fazendo uma metáfora aqui, se banhando na beirada do rio. A gente não dá um mergulho no rio. A gente fica ali na beiradinha, com o pé dentro, né, tomando banho de cumbuca, e não dá um mergulho no rio. Se você não mergulha no rio, você não sabe o que vai ter lá dentro, no fundo dele, né? Então, isso é uma questão que a gente precisa, de uma certa forma, encarar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria provocar vocês a pensarem comigo é que, nessa história muito bonita, né, que o Zélio vinha adoentado, enfim, era um jovem ainda, é levado num centro espírita, num centro kardecista, e lá, né, quando retorna pela segunda vez, recebe um espírito que produz uma quizumba, né, faz um auê no encontro lá, porque é um espírito diferente, ao ponto que, durante muito tempo, e aí algumas pessoas aqui devem lembrar, a Umbanda, ela foi conhecida como baixo espiritismo, né? A gente fazia a divisão aí do espiritismo de mesa branca e o baixo espiritismo, né? Isso nada mais é do que o registro de uma sociedade racista, uma sociedade colonial, uma sociedade que, de uma certa forma, ela organiza o seu modo de vida em classificações, né,
daquilo que é possível e daquilo que não é possível. O que é curioso nessa história do Zélio é que, mesmo sendo um fato novo, um fato inesperado, um fato que provoca um certo furdunço ali naquela rotina, naquela regra daquele encontro, esse caboclo que vem é um caboclo que se denomina como Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Eu suspeitaria e colocaria aqui em hipótese que esse caboclo ele é um caboclo traçado. Vocês sabem o que eu estou querendo dizer com isso. Se é um caboclo das Sete Encruzilhadas, e é um caboclo que diz que ele se denomina dessa maneira porque não há caminho fechado, né? Tem um outro troço ali que a gente tem que desatar, a gente tem que encarar, né? O Brasil, ao modo que eu enxergo, ao modo que eu venho tentando, de uma certa forma, enfrentar ele, perseguir ele, é um grande jogo, né? Como diriam os jongueiros, de atar e desatar um nó. Então, tem muita coisa no Brasil que a gente não entende justamente porque a gente passa batido desses sinais, desses símbolos. E aí, eu queria colocar uma outra coisa para vocês. O caboclo não é meramente o caboclo da encruzilhada, é o caboclo das sete encruzilhadas. Há um aforismo de Exu, e aí pegando aqui um gancho na cultura iorubá, muito presente nos candomblés de Queto, que diz que o 7 é exatamente esse número que marca a multiplicação. Tem uma dimensão do 7, pensando a partir muito da filosofia Nagô, da filosofia iorubá, modo de pensamento, modo de trato da vida muito presente nos candomblés de Queto, aqui no Brasil, que diz algo interessante para a gente. O 7 é desde um número que marca a multiplicação das possibilidades ao infinito, né? Então, eu não estou falando de qualquer caboclo. Não é o caboclo de uma encruzilhada. Se fosse de uma encruzilhada, já seria algo interessante, mas é das 7 encruzilhadas. Né? E o 7 marca a dimensão também do autoconhecimento. Porque na encruzilhada, você tem, e aí pensando numa encruzilhada de cruz, né? A gente sabe que encruzilhada não necessariamente é de cruz, pode ser qualquer entroncamento, mas pensando numa encruzilhada de cruz, você tem 4 lados, 4 esquinas, você tem a dimensão de cima, a dimensão de baixo, e você tem uma 7ª dimensão, que quase ninguém percebe, porque ela é uma dimensão interior, é a dimensão que nós temos que buscar no nosso interior. Então, esse caboclo das 7 encruzilhadas, ele joga um enigma para a gente pensar esse negócio chamado Umbanda, esse negócio que vai ser anunciado exatamente no dia 15 de novembro e que, de uma certa forma, vai impactar diretamente nesse Brasil que está se pensando como nação. Não é novidade para ninguém aqui que a Umbanda, assim como o futebol, a capoeira, a música popular, o carnaval, né, o samba, a cultura do samba, vai ser, de uma certa forma, capturado por um ideal de nação que se propõe a dar tons de civilidade para esse lugar chamado pátria, comunidade, mas não garantindo, não dando credibilidade às heranças negro-africanas e às heranças indígenas, né? E não só as negro-africanas e as heranças indígenas, eu diria que as heranças não europeias, não dominantes, e até mesmo quando a gente pensa as europeias, a gente tem que pensar também dentro de um recorte, porque esse país ele é constituído por também toda uma marginalidade, né, de pessoas de outro lugar, de seres em itinerância, em travessia, que, de uma certa forma, forja minimamente a nossa experiência comum.
Então, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando ele diz que ele baixa naquele lugar para anunciar uma nova política, que é uma nova religião, uma nova cultura, a gente pode entender como uma nova política, né? Que pretende dar visibilidade, dar encaminhamento às contribuições, às marcas daqueles tidos como humildes, né? Que é basicamente esses grupos majoritários que foram sacrificados, foram, de uma certa forma, sequestrados, aniquilados. A gente pode pensar um país como o Brasil, a gente pode pensar a América Latina no contexto colonial como um grande banco de almas, né? Isso aqui, para se desenvolver, teve que fazer uma espécie de banco de almas, né? Isso é um termo interessante. Então, é via a morte de muita gente, o sofrimento de muita gente, que isso daqui vai se edificar enquanto nação, enquanto que a gente tem até hoje como ideia acho que está vacilando de novo. Tá indo, gente? Então, partindo dessa ideia de que temos aí, nessa narrativa de anunciação da Umbanda, dois problemas no sentido filosófico da coisa, né, de dar trato à questão, tanto do ponto de vista da anunciação se dar na data da proclamação da República e a anunciação ser feita pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, aquele que não tem limite de caminho. Eu queria colocar aqui algo que eu venho pesquisando, né, e venho desenhando como trabalho. Queria compartilhar com vocês aqui como os 7 enigmas. Partindo daqueles 2 pontos, né, que eu tinha colocado, eu queria agora propor para vocês aqui a gente pensar junto, né? Eu tenho feito um exercício de desenhar, rascunhar algumas questões sobre esse tema, e eu tenho uma hipótese, tenho construído algumas hipóteses para a gente pensar o Brasil via a Umbanda, né? E pensando essa deixa das 7 encruzilhadas em diálogo com isso que a gente está entendendo como uma não coincidência, não acaso, né, da Umbanda ser anunciada na proclamação da República, eu vou propor aqui para a gente dar uma navegada rapidinho, para a gente fazer um bate-papo, nisso que eu tenho entendido como os 7 enigmas, ou as 7 esquinas, as 7 encruzilhadas dessa Umbanda como uma política cósmica, como uma política para a gente pensar, uma política do sensível, né? Para a gente pensar o Brasil, pensar esses desafios dessa terra, desse lugar imaginado como nação brasileira, enfim, como vocês queiram dizer, mas que a gente pode pensar também como terreiro, como aldeia, enfim, como margem do mundo, do planeta, como tantas outras coisas. E aí, a primeira encruzilhada que eu queria tratar com vocês aqui, tendo em vista que são 7, é a encruzilhada chamada Preto Velho, né? Não à toa, vou começar por ela, tendo em vista que a gente está aqui motivados nesse mês de celebração. Os Pretos Velhos, há uma grande narrativa instituída dentro da Umbanda, instituída em diferentes comunidades de culto, que apresentam, né, a expressão dessas identidades carregada daquilo que a gente pode chamar de racismo estrutural. Gente, só um minutinho que meu filho está invadindo aqui. Ó. Tem um bebê, uma casa com um bebê é uma loucura. Então, calma aí, rapaz. Essa dimensão da gente tratar essa linha de preto velhos, né, que muitas vezes é expressada, carregada de um racismo estrutural, que é um conceito do professor Silvio de Almeida, né, que diz que o racismo ele não é meramente um ato de discriminação individual. O racismo ele se compreende como uma política que atravessa todas as dimensões
da organização da vida, da organização social. Então, se a gente tem um critério onde a polícia, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou em qualquer lugar do Brasil, escolhe quem vai matar e quem vai deixar vivo, que muitas vezes é um critério balizado pela cor, pela epiderme, né? Se a gente tem, por exemplo, um critério para dizer o que é espiritismo e o que é baixo espiritismo, a gente vai ter também esse mesmo critério, que é o critério racial, adentrando esses espaços, inclusive onde o protagonismo da população negra ela devia operar de maneira afirmativa. Então, o preto velho, que seria uma dimensão afirmativa dessa identidade, dessa tradição negro-africana, herdada durante séculos, né, de presença desses povos aqui, mesmo assim ele vai continuar sendo subalternizado. Não à toa, a imagem do preto velho, em algumas umbandas, ela foi muito vinculada a uma ideia de resignação, a uma ideia de capacidade de superação da dor, do trauma, de capacidade de caridade, mas uma caridade carregada de teor judaico-cristão, do ponto de vista de uma lógica teogônica, né? Você pode ver que a gente dificilmente fala sobre solidariedade, sobre justiça social, mas se fala muito em caridade, né? Então, como que isso mistifica uma própria ideia de desigualdade? Então, o preto velho, tanto na cultura da Umbanda, na cultura do samba, na cultura do futebol, há inúmeros estudos que vão tratar isso, né? Nesse grande projeto de formação de nação, a imagem desses herdeiros, dessas presenças que manifestam um traço identitário negro-africano, ela vai ser subalternizada. Porém, tem um outro lado. Eu acho e eu aposto que, mesmo existindo isso, os pretos velhos na Umbanda, eles nos dão condição, eles nos propõem pensar exatamente essa sociedade que é contratualizada na raça. Ou seja, o Brasil é uma sociedade, é um país, nós, enquanto população não negra, formada seja por brancos ou por mestiços de pele clara, somos parte de um grupo que é privilegiado por um sistema racial. Esse sistema racial, ele atravessa tudo, Então, a gente tem aí um grande corpo de tempo de experiência, de escravidão, e mais do que isso, a gente tem um grande corpo de um projeto político que vai se instituir na ideia da raça. Os pretos velhos, na Umbanda, eles trazem a todo momento, de maneira sensível, de maneira perspicaz, principalmente nos pontos cantados e nas suas práticas de trabalho, nas suas práticas de cura, essa dinâmica de uma sociedade que vive cotidianamente o conflito racial. E uma sociedade que nunca assumiu responsabilidade com uma reparação produzida pelo racismo. O que eu estou querendo dizer? O racismo, mais do que ser identificado, ele precisa ser reparado com políticas, né? Então, o Brasil, ele não só ele se nutre de uma ideia, de uma ilusão, que é uma política também, de que nós não somos racistas, né, de que isso aqui é um paraíso racial, como ele continua produzindo de maneira intensa e contundente essas exclusões, essas violências, esses sofrimentos que têm como critério a dimensão do negro e do não negro. Então, esse era o primeiro enigma que eu queria colocar para vocês pensarem uma das 7 encruzilhadas que está posta na Umbanda, né? Tem muita gente que fala assim, a Umbanda é embranquecida. A Umbanda é embranquecida. Depende de como você vê a Umbanda, depende de que momento você olha a Umbanda e depende de como você cruza essas informações que a Umbanda está te colocando. Porque a Umbanda também, em determinados aspectos,
principalmente nesse aspecto, nesse recorte que eu estou fazendo, linha de Preto Velho, ela denuncia e ela dimensiona grande parte desse conflito existente e permanente na sociedade brasileira. A segunda encruzilhada que eu queria colocar para vocês é a encruzilhada caboclo, né? E aí vocês podem pensar desde aquilo que a gente está chamando de caboclo de pena, quanto caboclo boiadeiro, né? Os caboclos, na Umbanda, eles nos dão um ensinamento, nos dão uma possibilidade de aprendizagem que eu acho que é fundamental, é necessária, de que a vida, e a vida como algo que tem que ser preservado, tem que ser mantido, tem que ser nutrido, tem que ser apostado, ela é mais do que aquilo que a gente entende como sendo o humano, né? Alguém aqui certamente conhece o caboclo cobra coral, não conhece? Vocês conhecem um caboclo antigo, que não sei se baixa no terreiro de vocês, mas tem muitos mais velhos que dizem que ele não aparece tanto assim, que é o caboclo ventania. Alguém conhece o caboclo ventania? Né? O caboclo ventania tem uma coisa interessantíssima, que é a iconografia dele, a estátua, né, a imagem dele, é um ameríndio, né, um indígena, com uma garça. Vocês já viram isso? Assim como o caboclo, cobra coral, seu jiboia. Vocês conhecem seu jiboia, né? Que é aquele caboclo que na iconografia é metade homem e metade cobra, né? Caboclo folha verde, caboclo folha seca, que são seres fitomórficos, são metade gente e metade planta, né? Quer ver uma coisa interessantíssima da linha de caboclo? A própria ideia da Jurema. A Jurema é desde uma ancestral indígena, desde uma folha sagrada, que de uma certa forma contém uma ciência, não é à toa que a gente tem o culto da Jurema no Nordeste, né? E a gente tem a perspectiva do Juremá, que seria um plano, né? Um plano cósmico, onde esses entes, né? Essas presenças, eles fazem morada. Vocês conhecem um ponto cantado que falam que os capangueiros da Jurema se perderam no Juremá? Vocês lembram disso? Que a Jurema deu um estrondo e ela está procurando seus capangueiros que se perderam no Juremá, ou seja, que se encantaram, que deixaram de ser gente para se tornar uma outra esfera da natureza. O que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é que os caboclos na Umbanda, principalmente os caboclos de pena, eles estão impregnados daquilo que a gente chama de cosmogonia, né, que seriam princípios explicativos que estão assentados em outras culturas. Por exemplo, a gente tem muita dificuldade de saber o que um caiapó lá da Amazônia pensa. A gente tem muita dificuldade de entender a filosofia guarani. A gente tem muita dificuldade de entender o sistema de pensamento dos tupinambás. Nós, enquanto brasileiros, pouco sabemos. Isso é uma coisa alucinante, absurda. Se você quiser estudar francês, se você quiser estudar inglês, se você quiser estudar latim, você consegue se matricular num curso de latim, muito possível numa universidade pública. Agora, se você quiser estudar Guarani, você não consegue, né? A gente esquece que no Brasil há inúmeras comunidades falantes, né? Centenas de comunidades falantes de outras línguas, que são povos originários, e que cada grupo desse contém um sistema de pensamento, um sistema de mundo, um sistema de relação, uma forma de pensar a sociedade, de pensar a política, de se tratar. E essas heranças, muitas vezes, elas estão presentes nessas práticas sensíveis da Umbanda. Quando eu chamei a atenção para vocês sobre o caboclo cobra coral, sobre o caboclo ventania, sobre seu folha seca, sobre o caboclo folha verde, sobre a própria Jurema, eu estou chamando a atenção para vocês que a Umbanda, ela é também, e aí a gente está pensando em Umbanda de forma diversa, as macumbas de forma geral, elas são fontes de conhecimento que elas não trabalham com uma centralidade do humano, né?
porque a natureza ela também pensa. A natureza ela também é um sistema pensante, né? E isso é algo muito importante para a gente. Por exemplo, esse momento que a gente está vivendo é um momento muito provocativo para a gente tratar isso, para a gente encarar isso, né? Eu acho que é um desafio que a gente tem. Se a gente pega, por exemplo, os caboclos boiadeiros, né, que, de uma certa forma, tem ali uma marca identitária dos povos do Nordeste, né, dos povos, os sertanejos, são seres que se cruzam aos próprios animais, os quais eles tratam, e a própria dimensão da terra. A própria dimensão da terra. O boiadeiro, quando ele produz o aboio, ele não está falando com o gado, ele está falando com a terra. O berrante, ele não está falando a língua do gado, ele está falando a língua da terra, porque o gado ele se comunica com a terra. Os boiadeiros são seres profundamente integrados na terra. Então, são seres que nos ensinam que, por exemplo, como que a gente vai pensar que nós somos donos da terra? A terra é que é a nossa dona, né? Se a gente pensa nessa perspectiva, a gente vai trabalhar com outro plano de pensamento, de ideia de mundo, de poder, né? O que muitas comunidades chamam de mãe terra, de Pachamama, de bem viver. Isso os caboclos boiadeiros estão falando na Umbanda, estão falando nos seus pontos cantados, estão falando na sua dimensão de simplicidade, né? Então, se a gente tem lá uma primeira encruzilhada que trata um enigma racial, né, um problema, uma problemática racial que contratualiza, que organiza, que fundamenta essa sociedade, os caboclos vão nos apresentar uma outra encruzilhada, que é uma encruzilhada que firma o poder na ideia do humano. E a gente tem que desconfiar dessa ideia de poder do humano para pensar um poder da natureza, porque a gente esquece que a gente é natureza. A gente esquece que a gente é natureza. Grande parte dos nossos problemas estão advindos daí, né? Isso que tem se chamado aí de antropoceno, que é um termo de um ambientalista holandês, né, que tem feito muito sucesso durante um tempo, porque mostra que nós somos aqueles capazes de nos destruir, nós somos a única espécie capaz de nos destruir. Olha só que loucura, né? E é isso que a gente está vivendo. Então, os caboclos na Umbanda, eles estão de forma sutil, seja no seu ponto, seja na sua forma de trabalho, nos comunicando isso, né? Estou passando pela segunda encruzilhada, são 7, tenham paciência comigo. Terceira encruzilhada que eu queria chamar a atenção é a encruzilhada do povo da rua, né? Mas aí, quando eu digo povo da rua, eu estou falando dos Exus, né? E daqueles Exus raiz, roots, né? Os Exus, né, que, de uma certa forma, são chefe de falange. Esses Exus, porque essa coisa da linha do povo da rua, ela confunde muito, porque cada terreiro tem a sua política de organização. Então, tem terreiro que faz gira para malandro, tem terreiro que o malandro baixa na linha do povo da rua, né? Enfim, essa coisa ela tem suas possibilidades de ajuste. Mas eu queria chamar a atenção nessa brincadeira de formular uma hipótese para a gente pensar o Brasil a partir da Umbanda, essa encruzilhada povo da rua como aquela forma que nos invoca a ter uma responsabilidade com o humano. Olha só, se os caboclos falam para a gente o seguinte, abaixa a bola, seja menos humano para ser mais natureza, o povo da rua, os Exus vão falar o seguinte, já que vocês são humanos, se responsabilizem pela humanidade de vocês. Olha que interessante. Na Umbanda, a gente conhece isso com um termo que todo mundo vai identificar aqui, que é a chamada lei. Bruna, que é sacerdotisa de Umbanda, sabe que os Exus trabalham na lei. Que lei é essa? É uma moral? É um pecado? É o que isso? Não é nada disso. É uma responsabilidade. É uma ética. É uma ética que te desafia, inclusive, a você pensar o parâmetro do que é certo e do que é errado. Todo mundo já ouviu falar num famoso Exu,
né, principalmente no Rio de Janeiro, chamado Seu Sete da Lira, né? Seu Sete da Lira tem uma frase fantástica, um aforismo, um pensamento, um tratado filosófico para a gente pensar isso, que ele diz o seguinte: tem bem que é mal e tem mal que é bem. Tem mal que vem para o bem e tem bem que vem para o mal. Ou seja, Seu Sete da Lira chama a atenção para a gente pensar um outro aforismo da cultura iorubá, muito presente nos candomblés, que é: Exu é aquele que faz o acerto virar erro e o erro virar acerto. É aquele que é capaz de produzir a inversão das coisas. E quando você produz a inversão das coisas, você tem que se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro é um exercício muito complicado para nós, seres narcísicos, vou usar um termo da psicologia aqui, seres narcísicos, seres egóicos, que muitas vezes nos pensamos como indivíduos soltos. É um clássico, seja para quem está incorporado, para quem está cambonando, ver que vai ter aquela pessoa que vai chegar na gira de Umbanda querendo sua salvação e vai sair daí com uma porrada de problema, né? Ou seja, vai ser motivado a pensar a questão da relação, da ética, né? Se a gente tivesse uma lei da rua, uma lei do povo da rua, que eu prefiro chamar de uma ética responsiva, de uma ética, porque no fundo a ética ela implica pensar a responsabilidade. A gente teria, por exemplo, um Brasil que se comprometeria de uma outra forma com as suas relações, né? Isso é uma coisa interessante. E isso tem um marco muito bacana que é produzido por aqueles que são tidos como lixo da sociedade. São aqueles que são tidos como a escória da sociedade, os mais marginais, os mais vagabundos, os mais depravados morais que vão dar trato a essa ética. Olha só que interessante. Isso é um ponto fortíssimo para a gente pensar esse enigma. Dentro ainda da categoria povo na rua, eu queria puxar uma outra encruzilhada, que é a encruzilhada Pombogira, né? Pombogira, apesar de estar também compreendida nisso que eu chamei a atenção da ética do povo na rua e tal, ela traz outros pontos que a gente pode chamar aí de uma quarta encruzilhada, esse enigma Umbanda para pensar o Brasil, que é a dimensão. As pombogiras têm uma dimensão, no livro No Fogo no Mato, esse livrinho que a Bruna mostrou no início, a gente escreveu um texto chamado Quem Tem Medo da Pombogira, né? E a gente vai retornar, assim como a gente falou dos pretos velhos, do contrato racial, numa contratualidade heteropatriarcal. Esse mundo ele é fundamentado, para além de ser um mundo branco, ser um mundo macho, um mundo masculino, e de uma masculinidade que se expressa como marca de um poder sob o corpo. Então, se a gente for parar para pensar a Pombogira como mais uma encruzilhada, dessas 7 encruzilhadas que nos invocam a pensar o Brasil numa espécie de avesso do avesso, a gente vai ter aí uma dimensão de que nós somos uma sociedade inimiga dos nossos corpos. Nós precisamos libertar os nossos corpos, porque a contratualidade, seja via a dimensão da raça, seja a dimensão heteropatriarcal, né, heteronormativa, do patriarcado, seja a dimensão do trabalho e seja a dimensão teológico-política, da catequese, elas são completamente inimigas do corpo. Elas são completamente inimigas do corpo. Elas vão castrar o corpo, elas vão despotencializar o corpo, né? E o termo, a terminologia pombogira, tem um dado curioso, que ela é uma elaboração diaspórica, uma elaboração brasileira, abrasileirada, de um termo
né, que faz referência a um inquice, né? Um inquice é uma manifestação da natureza para os povos do grande complexo Congo-Angola, né? E esse inquice é Pombo-Anidila. Pombo-Anidila é uma manifestação que habita as encruzilhadas e que é responsável pela gargalhada, pelo riso, né? E os mitos do complexo banto contam que Pombo-Anidila tem o poder de informar e de assustar os viajantes. Quem são os viajantes? Somos nós, todos nós somos viajantes nessa trajetória de vida, né? Todos nós estamos em travessia. E Pombo-Anidila nos chama a atenção para como nós vamos lançar esse nosso corpo nessa travessia de vida. É algo muito interessante, porque isso no Brasil se transformou na pombogira, algo que invoca uma série de ancestralidades do feminino, inclusive de grande contribuição ibérica, né, e de contribuição de toda uma violência, de todo um marco de trato já elaborado para com a mulher, mesmo antes da presença europeia nesse lado de cá do Atlântico, né? Então, eu queria chamar a atenção para vocês pensarem essa encruzilhada pombogira como uma encruzilhada que nos convoca a pensar o corpo. Se o preto velho fala para a gente que existe a raça que diz quem é humano e quem não é, se o caboclo de pena e o caboclo boiadeiro diz para a gente que existe a ideia de não sejam tão humanos, sejamos natureza, né? Se tem o povo da rua que diz, os Exus, que falam, se vocês se veem como humano, se responsabilizem pelas suas humanidades. A pombogira vai dizer para a gente, soltem os corpos. Se pensa com o corpo, se discursa com o corpo, tratem os corpos de vocês, para que vocês não sejam tão adoecidos. Esse é um ensinamento que essa encruzilhada vai nos provocar a pensar. Eu estou na quarta encruzilhada, né? Vamos para a quinta, que é uma encruzilhada que vai dialogar muito com essa encruzilhada da pombogira. A princípio pode parecer que não, mas tem diálogo nessa minha viagem aqui, que é a encruzilhada das crianças, né? E por que a encruzilhada das crianças vai dialogar com essa encruzilhada da pombogira? Porque as crianças também vão invocar uma experiência de saber, uma sapiência, uma sabedoria que não é para ser pensada, é para ser vibrada no corpo. E aí, se a pombogira falou, solte os corpos, libertem os corpos, as crianças vão falar o seguinte, soltem os corpos, libertem os corpos, mas não sejam tão adultos, sejam mais crianças, né? E aí a gente vai entender que se, dessa mesma maneira, a gente vive uma sociedade que é balizada no contrato racial, num contrato antropoceno, né? Contrato que divide natureza de cultura, um contrato que vai falar sobre a responsabilidade, a ética, com a questão do povo da rua, o contrato que vai enclausurar os corpos, as crianças vão falar o seguinte, esse mundo que vocês vivem é adultocêntrico. Ele é tarado por uma ideia de adulto, né, que aniquila a força da criança como uma força pulsante de toda e qualquer existência. Certamente, quem pega santo aqui e vira com herê, eu não tenho essa experiência, né? Eu nunca virei no santo, né? Eu sou tido como um Ogã, enfim. Mas quem pega santo aqui há de concordar comigo que uma das experiências de maior leveza e de tratamento curativo do corpo é quando seu herê te pega. Alguém discorda disso? Ao mesmo tempo que é um desafio, porque é desestabilizador, e é um desafio da ordem do trauma,
da perda de controle desse corpo que extravasa e que faz uma loucura, que te constrange, que, enfim, te bota engatinhando, tomando mamadeira, faz uma loucura, joga guaraná na cara dos outros. Ao mesmo tempo, há uma sensação terapêutica de tratamento desse corpo incrustado em nós, em amarras, em dificuldades de pensar a vida com leveza, né? Isso é uma coisa que até para a gente conversar é difícil, porque está no campo do sentir, não está no campo do pensar, está no campo do sentir, está no campo vibracional, né? Eu, como um bom devoto das crianças, saio em defesa delas como horizonte de tratamento, de cura para essa nossa doença chamada obsessão em ser adulto, né? O mundo adulto é um mundo muito chato. E a gente trata a ideia da infância como o oposto disso. As crianças, a falange de Herê, elas tratam uma dimensão para a gente que a questão não é você ser adulto, ser criança, é você ter a capacidade de brincar, de ser vadio, ser leve, né? Isso é um ponto fundamental para a gente. Quer ver um dado curioso? Chamar a atenção para vocês. Ontem a gente teve um acontecimento trágico do assassinato de uma criança, né? E uma sociedade assassina como a nossa, racista, ela vai arrastar essa criança. Mas não era tão bem criança assim, né? Não são essas falas que a gente escuta. Essa criança aí já era capaz de... Isso daí é quase um adulto, né? Bota uma arma na mão dele para ver o que ele faz. Mas os senhores do poder, os senhores da supremacia branca, do ódio, quando questionados sobre a sua responsabilidade, eles são tratados como crianças. Eles são infantilizados. É meu menino, né? Calma aí, não foi bem assim. Ele fez um erro, ele já se desculpou, né? Então percebam como essa dimensão ela está entremeada no nosso imaginário e na nossa política, né? É fundamental a gente pensar essa falange de Herê como um dispositivo revolucionário dos nossos modos de vida. É fundamental a gente pensar elas como algo que nos convoca a dar um giro no entendimento do nosso tratamento como aquilo que realmente é vida, né? O que realmente vale. Falamos aí de 5 encruzilhadas, né? Vamos para a 6ª, a encruzilhada chamada macumba, né? Que encruzilhada é essa chamada macumba? A macumba, durante muito tempo, ela foi certamente relegada aí a um certo ostracismo. Ninguém queria ser chamado de macumbeiro. O cara queria ser chamado de espírita, de umbandista, candomblessista, sei lá o quê, místico, qualquer outra coisa. A macumba, ela virou uma disputa aí de narrativa, né, de verdade, onde as pessoas falavam, quem é professor, quem é professora, vive na escola, sabe que é um problema, que tudo vira macumba. A festa junina virou macumba, a capoeira virou macumba, o funk virou macumba, né? Se você vai com um vestido com uma estampa diferente, é coisa de macumbeiro, comportamento, né? Então, vamos parar para pensar como que esse nosso trauma ele vai formulando essa ideia daquilo que deve ser repudiado, né? Porém, a macumba ela tem algo muito interessante para a gente, e por isso que eu advogo em favor desse termo. A princípio, o termo macumba ele vem de uma conjunção da palavra cumba, que no Kikongo ela significa poeta. E não é qualquer poeta. O cumba ele é um feiticeiro da palavra. O cumba é o preto velho. É aquele que, através da palavra, ele consegue construir mundos. A Bruna, lá no início, falou do poder do pensamento, né? O que os iorubás chamariam de Ori, né? O Ori como a grande bússola da existência individualizada de cada um. Porém, a palavra é algo que tem muita força, né? Não à toa,
você, às vezes, até deixa de falar, né? Por exemplo, o nosso presidente virou inominável, a gente não fala o nome dele. Por quê? Porque se eu falo o nome dele, eu o fortaleço, né? Todo mundo tem a tia velha, macumbeira, que fala, essa pessoa aí não quer nem falar o nome, né? Isso tem fundamento, né? A palavra dá corpo às coisas. Vou dar um exemplo para vocês, puxando de um diálogo com a filosofia. Todo mundo aqui já ouviu uma expressão que é o seguinte: palavra não se volta atrás. Vocês conhecem essa expressão, né? Palavra não se volta atrás. Antigamente, meu pai até hoje fala isso. Quando ele quer dar credibilidade à palavra dele, ele cospe no chão. Tem pessoas que arrancam o fio do bigode. Então, eu estava falando da palavra. Tem gente que penhora a palavra, né? As pessoas mais velhas falam, antigamente a palavra tinha valor, as pessoas valorizavam a sua palavra. Por quê? Porque em determinadas culturas, principalmente as culturas centro-africanas, o entendimento de que a palavra é corpo. Por exemplo, eu, Luiz, eu não posso ter uma palavra que não seja entendida como a minha própria existência. Por isso que a mentira e a contradição, no sentido de você se colocar numa ideia de falar uma coisa e fazer outra coisa, é algo visto como uma grande perda de potência, né? É diferente de você não falar nessas culturas, né? Então, os kumbas seriam esses caras que têm a capacidade de, via a palavra, invocar um outro mundo. E vocês não esqueçam de uma coisa, a gente está falando de um contexto de Brasil, de América Latina, onde não se podia falar. Você já não pode nem existir, você existe sob uma condição subhumana, né? Não humana. Você também não pode falar. E o processo de interdição da fala com a catequese, ele é tão violento porque você catequizar um ser não é meramente você ensinar somente uma língua para ele, é você apresentar uma outra orientação de mundo. Você dilacerar, alterar essa existência. Então, o Kumba, presente na cultura da macumba carioca, do jongo, a cultura do jongo é uma cultura, grande cultura para se pensar a palavra, né? E depois a gente pode falar um pouco mais disso. Mas o Kumba é aquele que invoca e constrói o mundo a partir da palavra. Então, a macumba, no Kikongo, né? Ma é um prefixo que está relativo ao plural. A macumba seria o grande encontro dos poetas feiticeiros da palavra. Ou seja, a partir do momento que a gente trava a macumba, que a gente despotencializa a macumba, a gente está interditando essa capacidade de inventar mundo via a palavra. Não é à toa que tem ponto riscado e tem ponto cantado. Um ponto cantado, vocês sabem a força que é uma entidade quando baixa no terreiro e deixa o seu ponto cantado, o seu registro, o seu DNA soprado no vento. Se eu estivesse na encruzilhada, a gente estaria muito bem. A gente não está na encruzilhada. A gente está na obsessão de um caminho reto, de um caminho pavimentado por uma neurose que não enxerga outras possibilidades de mundo, e mais do que não enxergar outras possibilidades de mundo, é inimiga da relação com a diferença, da coexistência. Lá no Fogo no Mato, a gente fala um negócio muito sério, tem muita gente que acha que é brincadeira, mas a gente diz que nós que somos adeptos da encruzilhada, suspeitamos, desconfiamos daqueles que andam nos caminhos retos, né? Então, isso é muito interessante para a gente pensar o Brasil, um Brasil que se arvora em todo um argumento de uma moral conservadora, né, uma retórica discursiva muito conservadora, muito hipócrita, dos homens do caminho reto. Ele nos diz que a encruzilhada está sendo esquecida aí, né? E a encruzilhada ela tem que ser praticada. Isso é uma defesa que está num outro trabalho que
Deixa eu ver se tem por aqui. Esse livrinho aqui, o Pedagogia da Encruzilhada, que o Pedagogia das Encruzilhadas, entre inúmeras apostas que tem, faz uma defesa que é o seguinte, que se existe encruzilhada, e não é só existir encruzilhada, essa encruzilhada é praticada, né? Se você sai numa segunda-feira, numa terça, em qualquer canto, até na pandemia, você encontra ali um marafo, uma cachaça sendo cuspida. Tem uma questão que eu acho interessante, que é o seguinte, quando a gente dobra uma esquina, né? E como diz a cantiga, a esquina tem morador, né? E aquela esquina ali está sendo praticada, está sendo ritualizada, é sinal, né? Isso é uma tese que eu defendo, de que esse mundo ele está sendo encarado também de uma outra forma. Então, uma suspeita que eu tenho, que não é só uma suspeita, é uma aposta, que enquanto estiver sendo ritualizadas as nossas esquinas, seja através do padê, do marafo, do samba, da conversa, da criança na rua brincando, do futebol, né? Do que for, daquilo que significa a vida como dimensão de fartura, de alegria, Odara, o Senhor da alegria, Exu, para os iorubás, dono, potência da alegria, Odará, é sinal de que a gente está batalhando essa guerra e de que a vida não está perdida. A dimensão de ir à esquina, praticar a encruzilhada, é algo muito poderoso, né? Eu não sei se vocês conhecem uma cantiga de seus 7 encruzilhadas, né? Que fala... Tem uma cantiga de seus 7 encruzilhadas que fala que filho de Umbanda pede com fé a seus 7 encruzilhadas que ele dá o que você quer. Vocês conhecem isso, né? Odará, morador da encruzilhada, firma seu ponto com 7 facas cruzadas. Odará, Odará, morador da encruzilhada, firma seu ponto com 7 facas cruzadas. Filho de Umbanda, pede com fé a seus 7 encruzilhadas que ele dá o que você quer. Esse dá o que você quer é o enigma, é o encalacramento da coisa. Porque se você for na pretensão de querer algo, o que vai ser ofertado certamente vai ser uma outra coisa. Ou seja, o quanto mais você busca respostas, mais perguntas serão colocadas no seu caminho. A encruzilhada, nesse sentido, é um lugar de chegada, não é um lugar limite, não é um lugar fronteira, do ponto de vista da impossibilidade. A encruzilhada é o campo de possibilidade, seja para o que for, porque ali você responde o outro com a sua própria vida. Exu é um princípio que fundamenta uma lei, mas uma lei de responsabilidade. Então, é fundamental que a gente entenda que todo o caminho é uma escolha e que nós temos que ser responsáveis com essas escolhas, que nós temos que entender que as nossas escolhas atravessam outras pessoas e outras pessoas nos atravessam. Então, tem aquela velha brincadeira, né? Os mais antigos que gostam de falar isso, os mais antigos da Umbanda, de que você não pede nada a Exu, né? Você não pede nada a Exu, Exu não se pede. Porque o nosso pedido, muitas vezes, e aí é outra fala dos mais velhos, nem sempre aquilo que a gente pede, que a gente acha que é bom para a gente, é o melhor para a gente. E é muito difícil entender isso. Isso é muito difícil entender. Então, é fundamental que a gente se lance a esse lugar encruzado, esse lugar de múltiplas formas e possibilidades de se caminhar como um grande curso de aprendizagem. Ou seja,
a encruzilhada como chegada é, a rigor, um lugar de aprendizagem. É um lugar onde a vida pulsa de maneira forte, ela está ali e ela nos convoca a pensar a nossa e, ao mesmo tempo, a nossa infinitude. Então, era isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. É uma brincadeira aqui da gente pensar o Brasil, pensar a Umbanda, né, nessa anunciação da Umbanda, no dia 15 de novembro, pensar essa anunciação como um enigma de um outro Brasil, que precisa ser pensado também, precisa ser praticado, e de um repertório de possibilidades que estão sendo aí tramadas. E eu espero, com toda a minha força e axé, que vocês, quando pisarem no terreiro, encarem ele de uma outra forma. Porque eu acho que esse é o nosso desafio. O terreiro somos nós mesmos e o terreiro é o mundo. E eu me coloco aqui aberto para qualquer conversa e qualquer questionamento, enfim. Obrigado aí, gente. Eu só quero confirmar com você de tudo que eu vi sobre a sua palestra, por sinal foi excelente. Estou aqui em júbilo pela palestra, foi um bate-papo muito legal. Mas, assim, você, nessa perspectiva em que você fala sobre esse enigma da anunciação da Umbanda, seria como enxergar um microcosmo representando um macrocosmo? Aquilo que está grande está representado ali naquele espaço pequeno e que a gente tem que aprender primeiro a trabalhar ali para depois isso reverberar e sair e ser utilizado no nosso dia a dia, no nosso mundo, no nosso espaço como um todo? Obrigada. Pessoal, vocês preferem que exista uma pergunta e a gente vai emendando logo uma resposta ou preferem que a gente faça um bloco aí de 3? Eu ia falar isso agora, Rufino. Se você quiser ir lendo as perguntas, está aparecendo para você também, não tá? E aí você pode ir respondendo também, não tem problema não. Beleza. Então, Gleides, eu vou fazer essa conversa com você cantando um ponto, né? Eu acho que é isso, assim, eu acho que são muitas respostas que estão presentes no próprio cotidiano, de um ritual, de Umbanda, de uma gira, né? E tem 2 pontos que me vieram à cabeça aqui te ouvindo. Um é um ponto famosíssimo, né? Caboclo boiadeiro, né? Que é a pedrinha miudinha da Aruandaí, né? Então, tem um trecho da pedrinha que fala o seguinte: uma é maior, outra é menor. A miudinha é que nos alumeia, né? Uma é maior, outra é menor. A miudinha é que nos alumeia. Tem até uma versão dessa cantiga que a gente pouco escuta, mas tem uma galera mais cascuda que canta, que na quadra, né, fala o seguinte, quando os versos vão rolando, aí emenda com a seguinte ideia: três pedras moram nessa aldeia, né? Uma é maior, outra é menor, a miudinha que nos alumeia. Então vamos parar para pensar isso. 3 pedras moram nessa aldeia. O que seria essa aldeia? Né? E uma é maior, a outra é menor, mas tem uma tal de uma miudinha. O que é essa miudinha que está aí? Né? Então, isso para a gente pensar. Né? O pouco no muito, o muito no pouco, né? O pequeno no grande, o grande no pequeno. E tem um ponto de Caboclo que eu acho interessantíssimo, que ele fala o seguinte, fala assim: e mundo grande, e terra alheia,
por mais depressa que eu ande, por mais depressa que eu ande, mais devagar eu chego na minha aldeia, né? Então, que história é essa? Que quanto mais rápido você anda, mais devagar você chega. Então, eu entendo, né, a Umbanda como um grande caldeirão, como um grande emaranhado de sabedorias, de tecnologias ancestrais, de práticas de cura, de experiências, de experimentações, de ciências que estão sendo tramadas para a gente aprender a viver melhor. Isso uma vez foi uma fala do seu Tranca-Rua das Almas numa conversa comigo. Ele falou: tudo que a gente faz aqui é simplesmente para vocês viverem melhor. Simples, né? Curioso, a simplicidade, mas olha só que troço difícil. Obrigada, muito obrigada. Eu estou aqui acompanhando aqui as perguntas, né? Tem uma questão aqui da Pombogira. Vamos lá. Essa terceira pergunta aqui é muito boa. A primeira da Camila, né, falando sobre a questão das pombogiras, na verdade, assim, eu acho que há uma demanda aí de pesquisa mesmo, né? A gente ainda tem muita pouca coisa, né? Lá, quando a gente fez o Fogo no Mato, a gente fez um capítulo, um ensaio muito breve sobre essa dimensão do corpo, né? E, obviamente, a pombogira como uma dimensão cósmica, né? Vou usar um termo aí que a Gleides usou, como uma dimensão de percepção cósmica, de percepção cênica, dessas potencialidades do corpo, é algo que incomoda profundamente esse nosso modelo de pensamento e de organização social, né? Não à toa, há uma absurda fetichização com as pombogiras, né? Isso eu acho incrível, como tanto as pombogiras quanto os malandros são fetichizados, né? E uma coisa é a gente entender que são energias que somos nós mesmos, né? Então, elas estão muito imantadas na nossa existência. Uma vez eu conversando com um malandro, ele falou: o que me difere de você? E aí não está querendo dizer que eu sou um malandro, né? Até porque a prerrogativa do malandro é nunca dizer que é. Mas é brincar com a dimensão de que dimensão de imantação dessas energias está em cada um de nós. E eu acho que a gente sofre aí realmente um corte absurdo do ponto de vista da experiência de seres viventes, que a gente tem muita dificuldade de tratar o corpo e de tratar o que a gente pode chamar aqui de uma descolonização das subjetividades, né? Um termo complicado, demanda todo um debate, mas a gente pode jogar ele aqui. Então, eu acho que as pombogiras, elas não estão implicadas enquanto discursos não verbais. É muito comum isso, não sei se já aconteceu com vocês, vocês vão numa gira, e aí você está lá, baixou as pombogiras, a pombogira te chama e ela não fala nada, ela dá uma gargalhada na tua cara. Ela sopra uma cigarrilha na tua mão e te manda embora. Aí tu sai dali encalacrado, pensando: porra, o que aconteceu? Estou macumbado. Não, o discurso está ali. O discurso é outro, é um outro texto, né? Então a gargalhada ela tem uma força textual que, para a gente, de uma certa forma, se afetar com isso, a gente tem que desarranjar esse nosso corpo, né? É um desencadeiramento. Se fosse usar um termo capoeirístico, a ideia da capoeira seria uma rasteira, um passapé.
né? Um desequilibrante, você desequilibra e volta para a brincadeira, para o jogo. E toda vez que você toma uma rasteira, é uma oportunidade que você tem de organizar o seu corpo, né? Na capoeira, vou usando o termo aqui para a gente pensar também, essa questão do corpo das pombogiras, tem uma ideia de que se você tomou uma rasteira, né, e ficou com raiva, é pior. É melhor você relaxar. Quanto mais relaxado, melhor. Quanto mais à vontade, melhor, né? Então, essa é uma ideia interessante para a gente pensar essa questão do corpo. Eu acho que o corpo é o grande lugar da brincadeira, do tratamento, de uma revolução mesmo da nossa condição humana, é enfrentar essas dimensões do corpo. Essa questão aqui, tem uma questão aqui que eu estou entendendo como um comentário. Não, existem literaturas que colocam macumba como o nome já dado de Umbanda, antes da proclamação de Zélio. O que acha disso? Esse marco inicial dado a Zélio, muitas vezes, para mim, aparece como uma forma embranquecida de se reconhecer Umbanda. É importante que a gente diga o seguinte: quando, lá em 1908, no dia 15 de novembro, a Umbanda se anuncia, né, o acontecimento do Zélio, já existia a esteira, né? A esteira Umbanda já estava sendo praticada. Então, essa linha, esse limite para dizer o que é Umbanda, o que é macumba, o que é homolocô, o que é alma zangola, é um limite muito tênue. É sempre um recorte, é sempre um corte que você tem que fazer. E se você for muito rigoroso com isso, você corre um risco de ser injusto, porque são experiências que se comunicam e se acumulam, né, num repertório prático e num repertório ecológico, vamos dizer assim, com uma velocidade muito grande. O que eu acho que existe, e aí eu vou concordar com a dimensão do embranquecido, é que há uma captura, num determinado momento, né, determinado tempo histórico, uma captura da Umbanda dentro dessa grande amálgama do projeto nacional. Então, isso vai acontecer com a Umbanda, mas vai acontecer com o futebol, vai acontecer com a capoeira, vai acontecer com as escolas de samba, né? Então, é muito complicado e é muito injusto você também meter o sarrafo na Umbanda como ela, a grande responsável da canalização do racismo no Brasil, porque aí você descomplexifica muito o problema, entende? Há aí também nessa dicotomia entre o que vai se assumir como parte de um projeto nacional, que vai aderir um indexamento embranquecido, né, numa contraposição daqueles que se reafricanizam, né, ou que exaltam as suas africanidades. Então você vai ter o candomblé, a capoeira Angola, né, você vai ter os sambas, né, o movimento das escolas de samba que vão reivindicar a experiência do terreiro, né? Isso também, de uma certa forma, mostra aí a disputa de um imaginário que também está em diálogo com outros setores da elite. Então, não tem, eu tenho muita dificuldade de pensar essas lentes mais essencialistas e mais classificadoras de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, acredito sim que a macumba ela vai perdendo força, mas por incrível que pareça, e eu acredito que muita gente vai concordar aqui comigo, eu não sou uma pessoa tão velha assim, eu sou um jovem senhor, mas eu lembro, né, de criança, eu cresci no subúrbio com muita umbanda, muita macumba, e todo mundo era macumbeiro. Minha mãe era costureira, costurava roupa de macumba de todo mundo. Eu cresci ali no subúrbio do Lins, então era a dar com pau, todo canto tinha uma umbanda. E é curioso como na década de 80, na década de 90, existiam coisas que eram impossíveis, talvez, de existir num contexto como no Brasil de hoje. Vou dar um exemplo. Na rua que eu morava, no final do ano, dia 31 de dezembro, os moradores alugavam um ônibus para ir para a praia para fazer macumba. Né? E não era um terreiro, não.
Não era o terreiro, a casa da mata, que alugou ônibus, não. Era morador. Tanto que a palavra botar roupa é um limite daquele que assume... Ah, quebrou aqui. Vocês estão ouvindo, gente? A palavra botar roupa era como se fosse um limite daquele que assume um compromisso com o terreiro e aquele que não assume um compromisso. Então, por exemplo, se tinha gira toda segunda-feira, tinha os caras ali que frequentavam há anos o terreiro só de ir toda segunda ali, tomar um passe, né, escutar uma palavra, comer um negócio, né, porque tem isso também, é o lugar que as pessoas comem, que as pessoas namoram, que as pessoas socializam, fazem fofoca, isso é importante para a vida. Mas tinham as coisas interessantes, assim. Então, o ônibus, isso é um marco na minha memória, assim, marco civilizatório. O ônibus, no 31 de dezembro, era fantástico. Então, um ficava responsável por comprar flor, o outro ficava responsável por levar comida, né? Aquelas senhoras com seus conjuntinhos de viscose branco, né? Que iam para a praia, já ficava ali o dia inteiro, né? Então, você para pensar, o Réveillon, na Ilha do Governador, Praia de Ramos, né? A macumba inventou o Réveillon no Rio de Janeiro. Cosme e Damião, né? Era uma festa até muito mais poderosa do que a gente tem o São Jorge hoje em dia, né? Então, é curioso como Preto Velho mesmo, 13 de maio, você ter nas casas, às 6 horas da tarde, ladainha, reza, aí um vai lá servir uma carne seca com abóbora. Era uma coisa interessante. E você tinha uma penetração da Umbanda, da cultura da Umbanda. No outro dia eu estava discutindo isso com o pessoal de São Paulo. Porque, para além da dimensão religiosa, há uma cultura que estava muito penetrada na mídia, na música, né, no cotidiano. Então, você tinha, por exemplo, um astro como a Clara Nunes, né, que era uma espécie de Ivete Sangalo hoje em dia, que está ali difundindo. Você tinha comercial de produtos que tinham referência da macumba, enfim. É algo que estava, como diria o Câmara Cascudo, na psicologia do brasileiro. É curioso como, em determinado momento, né, com o crescimento das igrejas neopentecostais, isso vai se rompendo, né? E aí também há eu acho que até mesmo assim, esse diálogo fronteiriço ele vai tendo um outro tônus, né? Nesse mesmo período, a gira, eu vou para Umbanda, eu vou para Macumba, tal, vou fazer macumbeiro e tal. Então, a macumba ela era também um termo de identificação comunitário e, em determinadas esferas, também afirmativo, né? Ele deixa de ser muito recentemente. Agora, é importante a gente lembrar que antes de 1908, você tem registros, né? Talvez os mais contundentes sejam da obra do João do Rio, que fazem referência à macumba carioca, né? Isso também está na música do Tonga, próprio Pixinguinha, né? O Cartola vai dar muitos depoimentos sobre a macumba carioca, Noel, enfim. Acho que tem tudo a ver, cara. Acho que a Umbanda é fundamental. Se a Umbanda... Eu abri aqui uma exceção para falar da questão do Abel. Se a Umbanda ela é interessante para a gente pensar o Brasil, para pensar o Rio de Janeiro, então, e eu vou dizer mais ainda, o Rio de Janeiro de hoje, com o assombro de uma prefeitura teológico-política, neopentecostal, de um bispo que reifica toda a espiritualidade colonial, que a gente chama, até no livro do Flecha no Tempo, de carrego colonial. O Rio é assombrado por um carrego colonial, o Brasil é assombrado por um carrego colonial. A Umbanda ela é importantíssima, é importantíssimo tomar a rua, trabalhar numa perspectiva mesmo de comunicação dessa cultura popular carioca, de cultura da cidade. Eu acho que o Rio de Janeiro tem esse protagonismo, né? O Rio de Janeiro é o único lugar no Brasil que se faz uma referência a Umbanda carioca, assim como a macumba carioca. Não existe Umbanda paulista, Umbanda paraense. Você vai no Pará, você vai no Amazonas, como eu já fui, você vai ter pagelança, que as pessoas vão chamar de Umbanda. Você vai ter tambor de mina, que as pessoas vão chamar de Umbanda. A Umbanda ela tem um processo de umbandização no Brasil
para dar legitimidade religiosa a diferentes cultos. Mas o Rio de Janeiro é o único que, por conta de características da relação com a cidade, consegue manifestar uma identidade de Umbanda carioca. Né? Isso é interessantíssimo. Essa pergunta do Abel ela é muito importante. Eu acho que ela nos convoca para a gente pensar política cotidiana, pensar a vida comum. E é isso, gente. Obrigado. Estamos juntos. Agradeço aí a Bruna pelo convite, a escuta, a participação de vocês. No domingo, vou fazer aqui uma divulgação. No domingo, nessa onda de lives, a gente vai ter uma live, eu vou participar de uma live com o Alexandre Lomilodó, que é um sacerdote juremeiro, né, de Olinda, e a gente vai fazer uma live sobre juremas, catimbós e macumbas. Guerrilhas do saber. Né? No horário nobre, 9 horas da noite, de domingo, só os fortes irão sobreviver a esse encontro. A gente está disputando com o Fantástico. Então, quem quiser ir lá ter um dedo de prosa sobre Jurema, catimbós e macumbas, a gente vai estar lá. Beijo grande aí, gente. Abraço.